É um prazer enorme estar aqui convosco. Não é habitual para mim falar, não é? É mais onde é que está a guitarra, e onde é que está o microfone e começar. Eu venho aqui falar um pouco sobre aquilo que foi o meu percurso desde pequenino, como é que eu fiquei apaixonado pela arte das canções e falar-vos sobre a aventura que tem sido participar neste mundo que eu nunca pensei que ia seguir profissionalmente esta carreira, e então eu vou-vos contar e vocês vão perceber como é que isto veio acontecendo, esta aventura. Portanto, desconstruir a paixão que eu tenho pela música e o percurso. Eu estou ali, ok. Eu sou de Santa Maria da Feira, aquele é o castelo. Aquilo foi uma fotografia promocional que fiz qualquer, mas tem um significado. Para mim, Santa Maria da Feira é bastante importante. Eu não sei se vocês são daqui, perto, ou se são daqui. Alguns são. E então é importante o contexto de onde se vive também para se perceber as dificuldades que existem para se dar os saltos que é preciso no mundo artístico, mais precisamente falando. Aliás, existe dificuldade em tudo, em todas as profissões. Eu vou avançar, é para ali, não é? Tem que se carregar. Sou eu, pequenino e com 5 anos, para aí, já a tentar ter estilo. Não, nada disso. Nesta altura, eu lembro-me que... E trouxe esta fotografia porquê? Nesta altura, eu lembro-me devia andar na pré-primária e lembro-me de não saber bem o que é que eu queria ser. Perguntavam-me na pré o que é que eu queria ser. Eu dizia que queria ser bombeiro ou polícia. Não tem nada a ver. Lembro-me havia 2 canais de televisão, RTP1 e RTP2. Vocês são desse tempo, se calhar, não sei. E passou um filme, vou avançando. Sou eu, também pequenino, tal. São os meus irmãos. Eu vou avançar para... Passou uma apresentação de um filme e a minha mãe disse-me, isto deve ter sido no início da década de 80, e ela disse-me, Ricardo, vai dar um filme muito giro na televisão que se chama Grease. Eu costumava deitar muito cedo. Eles punham-nos na cama logo cedinho, a volta das 9 da noite, okay? Mas era fim de semana, era especial. Ia dar o Grease na televisão e então eu vi e percebi que o mundo não era só desenhos animados e não era só a pré-primária e não era só bombeiros e polícias e etc. O imaginário de uma criança. E então percebi que havia canções, havia um mundo... O filme, eles dançam, há aquele mundo adolescente, adulto. Eu percebi que a vida também tinha música. E então comecei a cantar em todo lado, num idioma que não existia, não é? Eu tentava cantar, não sei o quê, mas eu pensava na minha cabeça que era inglês. Mas com aquela idade que nem sequer sabia escrever, não sabia nada, lá ia para... Eu lembro como... tive a sorte. E então despertei-me para a música, nesta idade. Sou eu adolescente. Esta idade, vou-vos contar uma pequena história, que foi como é que eu comecei a aprender a tocar o primeiro instrumento, a aprender a tocar guitarra. E eu gostava bastante de futebol. Só que o meu pai não me deixou jogar futebol, porque eu não era assim grande aluno e estava um dia em casa, tinha feito os trabalhos de casa, devia ter uns 13 anos ou 14, aqui não sei quantos é que teria, mas deve ser para lá. E lembro-me da minha mãe estar a estender a roupa e eu estava lá a apanhar uma seca tremenda, estava lá sentado a ver lá a estender a roupa.
E a minha mãe perguntou-me, então Ricardo, não tens nada a fazer, trabalhos de casa, etc. Eu, trabalhos de casa, pois, já fiz. Já fiz, não era uma coisa que me entusiasmasse muito, mas lá tinha feito. E ela disse-me, olha, porque é que, já que tens tempo, porque é que não aprendes a tocar um instrumento? E eu pensei logo, instrumento, música, eu gosto bastante de música, mas eu de certeza que não vou conseguir aprender um instrumento. Duvidava de mim próprio. E ela, não, podias aprender um instrumento, era giro, podias depois tocar para os teus amigos, podias tocar cá em casa, até quem sabe um dia podias ser tipo Elvis Presley, porque a minha mãe gostava muito do Elvis. E eu desde pequeno também, eu ouvia lá os discos em casa, e eu assim, achas? Não, eu não, certeza que eu nem tenho capacidades para tocar viola, nem consigo. Não, vai lá, tenta e não sei o quê, eu vou tratar disso. E então, eu digo-vos, eu não tinha autoestima suficiente para pensar que ia conseguir tocar um instrumento sequer, porque pensava que isso era uma coisa muito difícil, que se calhar só uma pessoa muito inteligente e dotada ia conseguir. São as inseguranças que se calhar às vezes sentimos antes de nos atirar para algo desconhecido, não é? E pronto, ainda bem que a minha mãe foi que me fez essa força, não fui jogar futebol para ver se melhorava as notas, não é? Mas dediquei-me a aprender um instrumento. Então eu comecei a aprender a tocar viola e aquilo não era assim tão difícil como eu pensava que era. Aos bocadinhos lá fui aprendendo e comecei a fazer as primeiras canções e entretanto, vamos lá ver se aparece aqui. Exato. Isto é a Escola Secundária de Santa Maria da Feira. Nesta altura, na Escola Secundária de Santa Maria da Feira, havia muita gente a começar a aprender a tocar instrumentos, todos, quase todos, ninguém sabia tocar nada, não é? Mas havia muitas bandas a começar e tive a minha primeira banda lá no Liceu, fizemos o primeiro espetáculo para aquilo, o polivalente todo cheio. Vocês já estão a perceber qual é que foi a adrenalina de estar a tocar para um pavilhão cheio de malta lá do Liceu. Eu, um rapaz tímido, não estava a cantar sequer, a tocar guitarra, não é? A tocar guitarra, e então eu fui atropelado pela música, pela adrenalina de estar em cima do palco, de perceber que é espetacular ter público, aquele entusiasmo todo, uma pessoa nem dorme no dia anterior, a perceber se vai falhar, se vai ser bem sucedido. Eu não sei se isso já aconteceu convosco. Antes de alguma coisa importante, uma pessoa está sempre a pensar. Por acaso hoje não pensei muito nisso. Mas naquela altura eu nem dormia no dia anterior. E será como é que vai ser? E será que eu vou me enganar? E vou fazer figura de urso? Mas não. Eu sabia tocar básico. Eu lembro que uma música era 2 acordes, era uma coisa muito básica, correu tudo muito bem, fiquei apaixonado pela música. E eu digo-vos uma coisa, não sei se é assim em todos os liceus, mas o nosso liceu em Santa Maria da Feira era montes de bandas. Havia só aí 2 bares nesta cidade para tocar. Não, aliás, era o Diesel, um bar ali perto do Tribunal e do Estado de Marcelino de Castro, e era lá que as bandas tocavam. Depois havia também a cafetaria, que surgiu também, à altura do liceu, mas a cafetaria não fazia tantos. Hoje em dia, aqui na feira há aqui, que é para aí uns 14 bares, não é? Ou mais. E então, aquilo era espetacular, a pessoa levava a viola para a escola e de repente tinha aí umas 20 pessoas ou 30, tinha logo um concerto, não é? E então eu comecei a perceber, isto resulta, trazer a viola, isto até serve para cortar o gelo e conhecer algumas pessoas, eu que sou tão tímido e tal. E então começámos a fazer umas bandas e começámos a tocar e pronto, foi assim que a coisa foi acontecendo, paralelamente ao liceu, não é? Porque a prioridade para os meus pais era a música é tipo diversão, mas tens que estudar. E eu, ok, pronto. Lá ia fazendo isso, mais ou menos. Vamos lá ver. Isto é uma banda, na altura, de malta lá do liceu, chamávamos John Doe, e tocámos aqui à volta, mas vamos lá focar-nos novamente em Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira nunca teve nenhuma banda ou nenhum artista
com sucesso, naquela altura. Então não havia nenhum exemplo, não havia aqui uma indústria, não havia nada. E então nós tocávamos em bares e ensaiávamos. Tocávamos em bares, pouco, porque normalmente ninguém queria ouvir uma banda desconhecida, não é? Também não havia conhecidas para tocar, pronto, mas não queria uma desconhecida. E nós lá íamos pedindo, por favor, e não pagavam nada, aquilo era assim. E até tenho uma história gira que nesta altura nós tocámos num bar, pedimos, por favor, para tocar num bar em Ovar, e eles deixaram-nos tocar, ofereciam-nos o jantar, que eram umas francesinhas. E nós tocámos aí umas 3 músicas, isto já na altura, já em Easy Special, e tocámos umas 3 músicas, e o fulano, o gerente, veio ter connosco e disse assim, vai à minha beira, olá, tu vais ter que deixar, vocês vão parar de tocar, porque vocês estão a mandar embora os clientes todos. E eu fiquei assim, então, mas nós só tocámos 3 músicas. Pá, não interessa, vocês digam que acabou e tal, vão-se embora. E nós ficámos muito tristes na altura, não é? Ficámos assim, epá, fogo. Viemos cá tocar pelas francesinhas e mandam-nos embora, tipo, fomos escorraçados. A coisa mais engraçada é que, passado um ano, fomos lá receber uns 1000 contos, ou o que é que foi, aquilo acho que era em contos. Fomos convidados pela nova gerência para a abertura daquele bar em Ovar, recebemos 1000 contos e fomos lá tocar e ninguém nos escorraçou. Isto tem a ver um pouco também com aquilo que é a vida artística. Nós podemos ser, lá está, a primeira fotografia promocional Easy Special, isto foi para aí em 2001, nós podemos ser as mesmas pessoas, podemos ter os mesmos valores, podemos ter tudo para ser bem-sucedidos, às vezes precisamos de oportunidades, precisamos de ir pelos caminhos certos, e foi isso que aconteceu com Easy Special. Easy Special, estávamos todos nos 20 e tais, hoje em dia já vemos pessoas com teenagers, aliás, hoje em dia vemos toda a gente a querer ser uma celebridade ou ser famosa e vão àqueles concursos, fator X, não sei o quê, aquelas coisas todas, e o que eles querem é aparecer na televisão e ser famosos. Eu nunca quis escolher esse caminho, eu podia ter ido para o Chuva de Estrelas, para essas coisas, mas eu disse, não, eu não quero ser famoso, o que eu quero é um dia, quem sabe, talvez, tocar na rádio, uma vez. Era esse o meu grande objetivo. E então, reunimos a malta, uma malta que tinha o mesmo objetivo, em tentar furar alguma coisa, tentar não desistir, porque, para vocês terem uma ideia, vamos ensaiar hoje. Opá, não, o baterista está com a namorada, o guitarrista foi barfeirense, o outro, olha, vai ensaiar com o baixista. Era assim, nós somos uma banda e tal, olha, a banda acabou. Aquilo era assim, a banda acabou e tal. E nós ficámos assim, dizendo, isto nunca vai a lado nenhum, isto nunca vai a lado nenhum. Nós estamos a ensaiar também, não vai ali um scouting, não vai um olheiro musical ver-nos ao ensaio. Pá. Isto não acontecia nada, nós queríamos sair daqui, queríamos concertos, não acontecia nada. E então, vamos arranjar malta focada. Ok, tu queres estar numa banda, não sei o quê, vamos lá gravar uma coisa e vamos ver se isto... Foi tipo... Depois de tantas bandas, já estávamos nos 20 e tais, e era tipo de género. Porque eu tive alturas em que eu disse, não, eu vou desistir da música, eu já estou farto disto. A pessoa vai ensaiar, não acontece nada. E é verdade. Fazíamos canções, ninguém ouvia. Era assim. E então, ok, tenho o baixista, tenho o guitarrista, tenho o baterista. Ora lá, vamos fazer aí um projeto. E vamos tentar gravar alguma coisa. Pronto, e assim foi. Isto nem dá para ver nada. Exato. Eu avancei isto muito rápido, não é? Vou andar para trás ou para a frente? Tá. Pronto. Ok. E então, nós gravamos o nosso primeiro EP. A música é uma paixão, mas atenção. Nós começámos pela paixão, mas depois nós vamos deparando com as dificuldades,
estamos percebendo que isto não é fácil. Em tudo na vida, não é? E então é preciso alguma persistência. Nós gravámos o primeiro EP, foi com o produtor Kiko Serrano, que trabalhou também no Viagens do Pedro Brunhosa e com o Mário Barreiros, eles dois co-produziram, e então nós, ok, vamos trabalhar com uma pessoa pro. Aquilo na altura era caro, pagávamos aí para aí uns 100 contos por música. Pá, tínhamos que arranjar o dinheiro, nós tínhamos que arranjar o dinheiro para gravar aquilo, não é? O produtor tinha que ganhar dinheiro para viver também, não é? Nós fomos tocando em bares, depois fomos pedir um apoio à Câmara da Feira, que nos ofereceram, ok, tal, vocês são uma banda e tal, que nos parece que vocês querem andar para a frente e tal, vamos oferecer 4 concertos a 80 contos, foi assim. E nós, pá, maravilha! Andámos a tocar pelas francesinhas e o caralho, 80 contos por concerto. E então pronto, foi assim, mais alguns concertozinhos de bares onde íamos buscar 10 contos e 15 e tal. Fomos gravar o EP Partisan Pop, que conseguiu tocar na rádio comercial, na Antena 3, foi um bom ponto de partida para sairmos da terrinha. Começámos a fazer as queimas e, entretanto, houve um fulano que se chamava Soul Davis, do James, que ouviu a nossa música através, penso que foi do Álvaro Costa, faz rádio, vocês se calhar conhecem, e então ele ouviu e adorou. Ele disse, opá, esta banda tem um potencial enorme. E nós ficámos em, nós? Nós temos um potencial enorme. Ok, eu só queria tocar uma vez na rádio, mas pronto. Fico feliz e tal, andávamos na universidade, tinha que, bem, eu tenho o meu curso, mas vamos lá, bora lá e tal. E entretanto, eu esqueci-vos de dizer que, quando era mais novo, eu comecei também com uma pessoa tímida e tal, eu tinha vergonha de mostrar as minhas canções. Tinha aos outros elementos da banda, das bandas que tinha. Porque normalmente ele dizia, eu não gosto, essa música é muito foleira, não, vamos buscar esta rocalhada, não sei o quê, eu então, ok, pronto, tudo bem. E com o Easy Special foi, e eles aceitavam bem as minhas canções. Mas também tínhamos as nossas canções feitas por todos e não sei o quê. E o Soul Davis ouviu as minhas canções e ouviu as canções que nós tínhamos em conjunto com a banda. E ele disse, as músicas do Ricardo são mais orelhudas ou são mais comerciais e acho que o caminho da banda é por ali. E então nós fomos gravar com o Soul Davis e gravámos uma música Daisy que eu escrevi a pensar na minha namorada, na altura, que ela vivia em Viseu, eu em Santana da Feira, e então, I still miss you, eu tenho muitas saudades tuas, não sei o quê. Foi a Daisy. E o refrão era lá, 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 lá. Pronto, esta música ainda toca hoje quase todos os dias na rádio comercial. É uma música que está bastante presente. E na altura eu lembro-me que tive tipo vergonha de a mostrar. Mostrei à minha namorada e disse, Filipe, o que é que achas da canção que eu escrevi para ti? E ela, eu não sei, se calhar as outras pessoas não vão gostar, mas eu gostei. E eu fiquei assim, ok. Ok, então olha, então deve ser mesmo boa, não é? E então mostrei ao pessoal da banda e o pessoal da banda, já está a acabar o tempo. Já está a acabar o tempo. Então bom, deixa-me avançar. Que cena do caraças. Pronto, resumindo. É que eu ainda estou a começar, não é? Resumindo, mostrei a música à banda e a banda disseram, a música está altamente. A música foi um sucesso enorme, foi escolhida para uma campanha da TMN. Passámos de ser, tipo, uma bandinha que ninguém conhecia, de gajos que queriam furar e não sei o quê, para ser a banda do momento de Portugal. E pronto, fizemos... vou tentar avançar agora rápido. Fizemos festivais de verão, fizemos montes de concertos, tivemos músicas em número 1 da Airplay, são as mais tocadas do país. Até chegámos a recusar ir ao palco principal da Zambujeira porque tínhamos
não tínhamos datas disponíveis. Pronto, vocês verem o filme. Fizemos coliseus. Lá estou eu, ele a dar autógrafos. Isto aqui ações promocionais, Vorten e tal. Ali. Isto já foi o segundo disco. Ali com a banda. Epá, eu ainda nem sequer passei para a minha parte a solo. Coliseus, nome próprio. Onde estou eu? Milano DCP surgiu. Tinha uma história muito gira para vos contar disto, mas se calhar não há tempo. Não sei. Bem, mas já passou o tempo e se calhar agora vou tentar resumir isto tudo. E então a história gira foi que a música estava quase morta do T2, porque eu mudei de cantar em inglês para cantar em português e de repente surgiu, ninguém quis a música de bancos nem de nada, porque a música falava sobre uma casa e o único banco em que não foi proposta a música foi aquela que veio ter comigo para querer a música. Porque a editora achava que a música podia fazer crédito de habitação. E então... lá estou eu e tal, e então depois de repente apareceu o banco que disse, olha, queremos pegar na tua música, temos 3 milhões de euros para investir na canção, e eu fiquei assim do género, epá, como é que é possível e tal, a minha música estava morta, tocou na rádio e tudo, mas já desapareceu, altamente. Deu um salto enorme, o meu projeto a solo, porque eu saí da banda. Portanto, depois, a cena do caminhão. A cena do caminhão foi, expuseram-me um caminhão, eu tinha que andar em cima do caminhão, tinha tipo que me equilibrar, mas isto não foi treinado. Vais para cima do caminhão, depois estás a tocar viola e eu, ok, eu consigo fazer isso. Foi para cima do caminhão, depois aquilo andava, não é? Aquilo andava. Só que o senhor do caminhão chegou à minha beira e disse assim, tu não digas nada a ninguém que eu fico mal. Mas o caminhão, eu tive um serviço de levar cortiça para o Alentejo e a embreagem pifou. E eu fiquei assim do género, então, eu tenho que ir ali para cima, tu vais meter as mudanças a martelo, e eu nem tinha sítio para me segurar. Tinha um tripé com os pregos, o tripé do microfone, e se eu me segurasse a ele, o microfone caía, e então eu lembro-me que não havia nada, tipo, onde eu me segurasse. Aquilo começou a andar e eu fiquei cheio de medo. Estávamos na ponte, Vasco da Gama, polícia, helicópteros, polícia a mandar para o trânsito e eu assim, os gajos a gastar 3 milhões de euros nisto e eu se calhar vou-me desequilibrar do caminhão, vou cair ao rio, isto vai ser o final da minha vida, da minha carreira e se calhar isto vai ser notícia pelas piores razões. E então, aí o gajo punha a primeira, quando isto estiver mais ou menos a 50 km/h, 60, tu sais daí, vais lá para o meio, depois está à frente do microfone e fazes a cena, a música começa, o playback, o caralho, vem o helicóptero, filmar-te, passa e não sei o quê. E eu assim, ok, está bem. Então, aquilo metia a primeira, e aquilo, depois de repente, era muito. Parecia que ia para aí a 200 à hora, porque aquilo era em cima da ponte, vocês não estão a ver o vento. E eu assim, e aquilo, de repente, eu comecei a arranjar uma estabilidade, punha a perna assim, depois a outra assim. Quando o gajo metia outra mudança, aquilo. Mas consegui sobreviver a essa fase. À tarde, depois, foi bastante mais fácil, porque foi na zona da Expo, foi bastante mais fácil. Sim. Foi o dia mais quente do ano, fiquei desidratado, só consegui comer sopa nos dias a seguir, mas foi fantástico. Foi uma boa oportunidade. Vamos ver se isto muda. Depois notícias, o gajo viveu mesmo num pequeno T2. Depois, estas revistas do tipo teenagers que eu não gostava nada de fazer, porque agora sorri, agora vocês vejam uma hora sempre a tirar a fotografia. Mas pronto, tinha que ser, a editora queria vender o disco e nós lá, era bom para a carreira, bora lá.
eu a falar. Isto é o Rock in Rio, com a Lúcia Muniz. Foi uma boa experiência. Depois temos montes de concertos. Fiz as rádios todas, a RFM. Rui Veloso, cantei com ele no primeiro disco. O João Gil, o Moura Santos, a Teresa Lage, da RFM. Lá está, concertos, este Mega FM. Lá está uma foto de sucessos nas novelas. Felizmente tive para umas 20 músicas já em novelas. Concertos. Deixa eu ver. Isto é videoclipes. O segundo disco gravado em Madrid. Pequeno concerto mais do mundo da rádio comercial. Também. Aqui a fazer aqui no Castelo da Feira. Vocês já, se quiserem eu acabo já. Querem que acabe já? Dão-me só mais um minuto. Sim? Isto foi no Castelo, fizeram uma homenagem a músicos portugueses e eu fui um dos contemplados. E então fizeram tipo uma biografia. Cá estou eu no Castelo da Feira, aqui a apresentação do Biography Channel, com alguns dos músicos. Lá está outra revista Teenager, eu com a Anastasia, a fazer as primeiras partes. 2010, 2009, não sei. Concertos. Castelo da Feira, fiz a apresentação do meu último disco, que foi aqui no Castelo, com o apoio também da Rádio Comercial, e foi para 3 instituições as receitas aqui da feira. Videoclipe do Amor Não Me Quer Encontrar, Madeira. Estou eu a dar autógrafos, Rádio Renascença, gravar-me. Costumo levar o público também muito para cima do palco. Isto foi agora, isto é um estúdio em Glasgow, onde eu estive a gravar agora as minhas últimas canções, aqui com a malta. Pessoal que já gravou com o Simple Minds, com Robbie Williams, etc. Lá está, isto é Londres, pessoal do James, e pronto. Aquilo que eu tenho a dizer em relação à minha... Pronto, já quero ir embora. É que nada é um dado adquirido, seja na música ou seja noutra coisa qualquer, mas nós temos que nos focar e se nós formos atrás das coisas, porque as coisas não vêm ter connosco, é possível chegar a bom porto. Acho que o principal obstáculo para tudo somos sempre nós, que pomos obstáculos para tudo. É isto. Obrigado.